De volta aqui com vocês. E é o seguinte, vim trazer algumas atualizações então aí de informações aqui do Brasil e do mundo. Olha, vamos lá começar com o primeiro. Um paciente então em surto, ele acabou fazendo de refém ali uma das enfermeiras que era plantonista naquele dia. Então ele pega ali uma faca que veio juntamente com a alimentação dele e ele então, durante esse momento de surto, pega essa enfermeira como refém, faz ela de refém. Os policiais entram ali para tentar diminuir a situação, tentar resolver então. E nesse momento em que ele pega a enfermeira ali e ele vai então furar, o policial efetua disparos contra ele. Um desses disparos atingiu ele no abdômen e é o momento em que ele cai e a enfermeira consegue então sair. Olha, esse vídeo ele tem repercutido bastante nas redes sociais, as pessoas estão falando muito sobre ele, sobre tanto o posicionamento ali do policial, né, em ter atirado, quanto dele também em surto. A família veio aí declarando que foi um fato isolado, que ele não tinha esse perfil violento, que ali foi realmente um surto e que a polícia agiu ali de uma forma impensada e que foi realmente muito complicado. Porém, a polícia disse que não, que foi a forma em que eles encontraram para conter a situação, que o tiro não foi disparado aí em direção ao rapaz, que o tiro foi disparado para dispersar então a atenção dele ali, para que ele soltasse, liberasse a vítima com o susto do disparo, porém que nesse momento em que o policial dispara ali, ele então se abaixa, o policial teria disparado para o chão. Então, no momento em que o policial dispara contra o chão, ele também se abaixa e nesse movimento aí acaba atingindo ele no abdômen. A polícia também, o comandante da Polícia Militar de Morrinhos disse que o policial então apenas atirou ali em direção ao chão, que no máximo acreditava que chegaria a atingir as pernas, mas que não teria nenhum problema ali quanto comprometer a vida, a integridade então do rapaz. A Polícia Civil afirmou também que está aguardando a perícia e também o laudo cadavérico, ou seja, a posição ali em que o rapaz estava, a posição em que a bala também veio. Esse paciente, ele estava ali já há algum tempo internado no hospital e durante então essa refeição, ele então guardou essa faca. Quando a enfermeira chega no quarto para colocar ali a sua medicação, verificar também sua pressão, entender como está o seu estado de saúde, ele então pega ela como refém. Uma das declarações também do comandante foi de que, na hora que a vítima tentou se desvencilhar dele, o paciente foi para cima dela e acabou então caindo. Ou seja, ela tentou ainda ali se movimentar de alguma forma para tentar sair daquela situação, quando de repente, então, o rapaz tenta furar e aí é o momento em que o policial precisa agir com rapidez, porque senão a vítima também teria ido ali a óbito. Então, nesse momento em que ela tenta se desvencilhar ali da situação, é quando o policial dispara ali contra o chão e que acreditava que se pegasse no rapaz, que seria na perna dele e que não aconteceria nenhum dano à integridade física. Porém, acabou que o rapaz então foi atingido no abdômen e veio a óbito. Olha, um outro fato que aconteceu aqui também no Brasil foi uma queda durante o embarque. Um senhor, então, ele estava indo ali embarcar no avião, quando de repente ele passa ali por um momento em que acredita-se que foi uma parada cardiorrespiratória. Então, esse momento, a polícia está investigando, a Polícia Civil segue investigando ali também esse acidente para entender se ele teve uma parada cardiorrespiratória quando ele caiu, ou seja, após a queda, ele tem a parada, ou se ele teve a parada ali quando estava embarcando e acabou então caindo dessa escada. Ele veio a óbito, infelizmente. Está sendo investigado, então, aí essa morte, que é a morte do Marco Antônio Dirâmico, de 67 anos. Ele, então, morreu aí no domingo, no aeroporto de São José do Rio Preto, em São Paulo. Os bombeiros que fez ali o primeiro atendimento, disse que
conseguiu encontrar vestígios de sangue próximo ao homem, ao rapaz, a este passageiro que já estava ali no chão quando ele cai desse acidente, né? Ele estava então ali embarcando e infelizmente tem repercutido aí nas redes sociais esse acidente, né? E as pessoas estão tentando entender. E a polícia também está apurando aí a fim de investigar se houve essa parada cardiorrespiratória resultando ali da queda ou se ele teve a queda justamente por ter tido essa parada já. Segundo o boletim de ocorrência, então, ele teve sim os primeiros atendimentos ali, a reanimação feita pelo Corpo de Bombeiro, que é quem estava ali naquela área do aeroporto, e que assim que chegaram, tentaram reanimá-lo, fizeram o primeiro atendimento. Disse que tinha bastante sangue ali próximo ao local em que o rapaz tinha caído. Porém, o Gustavo, Gustavo Amaral, que ele é um dos bombeiros responsáveis, ele deixou uma declaração também. Ele falou o seguinte: não tem como saber exatamente o motivo do sangramento, somente a perícia irá dizer. Assim como quem levou ele ou que levou ele a cair da escada, se foi um infarto. Pode ter sido um AVC, pode ter sido um desmaio, um tropeço ou até mesmo um quadro clínico que evoluiu ali para o trauma. Foi o que o Gustavo, um dos bombeiros ali responsáveis pela reanimação, então, do Marco Antônio, declarou. Ou seja, está sendo investigado ali, então, a causa da morte, se foi decorrente de um mal-estar, um AVC, um infarto, ou pode ter sido apenas um desmaio, devido ao calor também ali, algum problema que acabou, então, ele caindo, tropeçando ali no desembarque e vindo a óbito, ou se já tinha acontecido ali, né, a parada cardiorrespiratória, se ele realmente já não estava mais consciente e a morte ali foi resultado depois dessa queda, né, que ele já estava se sentindo mal e a queda só foi ali uma atenuante realmente. Assim que sair as maiores investigações, assim que for esclarecido ali o laudo pericial, eu trago aqui para vocês outras informações. Olha, um outro fato também que está aí repercutindo nas redes sociais é também um incêndio em um hotel de esqui localizado na Turquia. Esse incêndio ele começou ali por volta de 2 horas da manhã de segunda-feira para terça, do dia 19. Então, e agora já foram registrados 66 mortes na Turquia. O fogo, então, tomou conta ali de todo o hotel. É um hotel de estação que fica localizado no noroeste da Turquia. Acabou, então, deixando aí 66 pessoas mortas. As autoridades locais disseram que outras 51 pessoas estão feridas, estão atendendo, recebendo ali todo o suporte médico. O incêndio começou, então, em um restaurante que fica localizado aí dentro deste hotel e fica localizado no 4º andar. O hotel tem 11 andares, então, durante ali por volta da madrugada, durante 1 a 3 horas da manhã, eles começaram a perceber que o fogo estava se alastrando. Porém, algumas pessoas que estavam lá e que ficaram feridas e sobreviveram do caso dessa tragédia, eles falaram que os bombeiros tentaram sim combater as chamas, tentaram então diminuir ali os riscos, né, os danos e também tirar as pessoas com vida. Porém, algumas delas que estavam lá no térreo, no topo, dá pra gente ver ali, olha, o fogo parece que ele subiu. O fogo ele tem essa tendência, né? Por mais que ele esteja cá no primeiro andar, ele vai atingir os andares acima. E a gente consegue ver ali o quanto danificou, principalmente a parte externa, né? A gente observa ali, olha, o telhado todo comprometido. A gente sabe que um prédio de 11 andares, até a pessoa conseguir sair dali, é muito complicado, né? Então, a gente observa aqui, nesse prédio aí de 11 andares, as pessoas que estavam mais acima, nos andares de cima, tiveram ali as suas vítimas, então, suas vidas ceifadas, né? Foi uma tragédia realmente, deixando 66 mortos e 51 feridos. Dentre esses 66 mortos, 2 deles, 2 vítimas, então, morreram após saltar, então, desse prédio em pânico. Quando viram ali aquela quantidade de fogo, aquela quantidade de pessoas tentando descer ali da escada, entraram em pânico e decidiram, então, pular a fim, então, de sobreviver, de se sair dessa situação
horrível. Porém, elas então vieram a óbito ali no mesmo local. Algumas outras dessas pessoas também conseguiram ali evacuar do prédio, porém saltaram ali com lençóis, cobertores. Tinha gente jogando tudo quanto foi tipo de coisa na rua, a fim de diminuir o impacto da queda, né? Então, é uma situação muito complicada que o corpo de bombeiro já estava ali também no local, fazendo os primeiros atendimentos, a fim também de conter a chama, um incêndio muito grande ali, olha, que a gente consegue perceber. Aqui dá pra gente observar, né? O fogo, ele está aqui na área externa do prédio, com certeza, durante ali esse momento de aflição, as pessoas não conseguem raciocinar muito bem, além de que o fogo também tem os seus prejuízos ali, a nossa saúde física, a nossa saúde mental também, quando você vê aquela quantidade de fogo, você vê aquele desespero, grito, enfim, você entra numa situação muito complicada, o seu corpo precisa resistir a tudo. Então, algumas mortes vieram disso também, né? A inalação ali do fogo, aquele desespero que você não sabe se você pula, se você desce, se você grita, o que você faz naquele momento, né? Então, fica os nossos pêsames aí, quanto TV, aos familiares enlutados, dessas 66 pessoas que vieram, então, a óbito neste caso, na Turquia, tá? Olha, hoje também é dia do quadro Gente de Vitória, tá? A Vitória vai trazer aqui mais uma entrevista especial pra gente. Ela que sempre traz aqui pessoas vitoriosas, conta a história de pessoas vitoriosas, tá? Ela fala aí muito sobre histórias de pessoas fortes, resilientes, determinadas, com muito foco. Então, já já a gente entra aqui com Gente de Vitória. Olha, existe também um outro caso repercutindo muito aqui no Brasil, que é o seguinte: um homem agrediu a gerente de uma loja. Ele disse, então, que ele agrediu ali a gerente devido a algumas reclamações que ele tinha quanto à loja. Ele agrediu a gerente com uma pá. E segundo informações, ele havia agredido essa gerente de loja devido, então, ali no supermercado, ele havia tido algum momento ali de estresse muito grande, e quando ele chega então nessa loja, ele tem algumas reclamações a fazer, a gerente estava de costa e ele pega uma pá. Ele disse que ele utilizou aquela pá então para fazer a agressão, para bater na moça, porque ela era muito alta, muito grande, que ele não alcançava então conversar com ela. E a gente sabe que mais um caso, né, de agressão à mulher. Ele foi preso, então, ali em flagrante, após agredir, então, essa gerente com a pá. O Cláudio Soares dos Santos, de 40 anos, ele, então, foi lá até esse local, após ouvir reclamações, então, da sua esposa quanto ao local. Ele disse, então, que a esposa dele estava sendo cobrada dentro do trabalho, que ela trabalhava então para essa gerente, fornecia ali atendimentos, e que ela estava sendo muito cobrada e que ela não tinha folga. Então que ele se revoltou com a situação, ele chega para conversar com a mulher. Em algum momento que a moça vira de costas, ele diz que ela é muito grande, que ela não estava prestando atenção na conversa. Ele então pega ali a pá e dispara contra a moça. O delegado que está cuidando, investigando esse caso, ele disse que até o momento a investigação não aponta nenhuma violação do direito trabalhista, que a princípio foi o alegado pelo rapaz, né, pelo elemento. Para ele, o advogado e delegado também, ele disse que esse não foi a motivação, então, do crime. Não justifica também a ação aí do Danielson, que foi quem efetuou essa agressão contra essa gerente de loja. Olha, o delegado disse o seguinte: não há justifica para aquilo ali. Se houvesse alguma violação do direito trabalhista, o que não foi o confirmado e não é o caso, o recurso não era esse. Nós temos a Justiça do Trabalho e assim a gente trataria por lá. Então, de acordo ali com os depoimentos e também com a esposa do rapaz que agrediu a mulher, ela é sim uma funcionária bem avaliada ali dentro da empresa. Ela chegou então a pedir demissão, sim, porém alguns líderes ali daquela empresa convenceram ela a não sair, a continuar. Os relatos apoiam também a atitude ali da gerente, né? Ela não queria então conversar com o rapaz, percebeu que ele estava muito alterado.
E além de tudo, esse rapaz, né, o esposo da mulher, disse que tinha ali um envolvimento, que já tinha trabalhado também na empresa e que ele tinha conhecimento de como funcionava, porém não existia ali nenhum tipo de vínculo, nada disso. Então a gente fica agora no aguardo para atualizações aí de outros casos como esse. Olha, tem um outro caso aqui que é bastante triste e é de chocar o coração. Uma grávida ali com morte cerebral, ela foi mantida viva para tentar então salvar a vida do bebê. Esse caso aconteceu então no Mato Grosso do Sul. Uma jovem conhecida como Joyce Souza de Araújo, de 21 anos, ela teve ali uma parada cardiorrespiratória, acabou então tendo ali morte cerebral. Enquanto o coração não para de bater, é um direito da família ter a escolha de manter a pessoa ali com os aparelhos ligados, a fim de que em algum momento a pessoa volte a si, ela não entre em coma, não morra realmente, né? Então, enquanto o coração da jovem estava batendo, houve esse pedido ali aos médicos de que não desligassem o aparelho para que o bebê então conseguisse sobreviver. Ela teve, então, ali, depois dessa parada cardiorrespiratória, um aneurisma cerebral, que é quando acontece ali uma hemorragia no crânio, uma hemorragia intracraniana. O que acontece? Ela, então, passou por esse momento ali e ela disse, a família disse, então, que a jovem estava grávida e que queria, então, manter ali a gravidez, queriam, então, que o bebezinho fosse, então, retirado com vida, né? É mais um caso ali que a gente fala. Ela foi internada, então, e agora o bebezinho continua ali, a gravidez, então, segue. Ela segue com a gravidez e a gente espera, então, que a criança, né, seja retirada com vida, seja retirada bem. A gente sabe que os aparelhos serão mantidos ali, então, ligados até que ela complete o 7º mês, que é o mês ali que consegue fazer a retirada da criança, consegue fazer o parto. A criança é mantida ali sob os cuidados médicos, a criança recebe ali atenção, recebe todo esse apoio, ou seja, consegue sim sobreviver, né? Então a gente torce para que esse caso aí ele ganhe um desfecho feliz, que essa criança ela volte agora aí, né? A mamãe também, a Joyce, que ela volte à vida, que ela tenha força, que essa criança desperte dentro dela esses sentimentos, né, de vencer. Que ela está ali lutando, né, contra a morte, então ela precisa agora de ajuda. E a gente precisa falar sobre essas notícias boas, né? A gente precisa ouvir sobre casos como esse, casos que impactam. E a gente precisa também falar de coisas como essa, né? Coisas que trazem um acalento ao nosso coração. E a gente sabe que a Joyce, né, uma jovem aí de 21 anos, que tinha tudo pela frente, né? E agora se encontra ali no leito de um hospital. A gente torce para que ela fique bem, para que ela fique realmente bem, que ela volte, né, a si. Esses casos de morte cerebral, normalmente o aparelho só é desligado mesmo se a família pediu, se for constatado ali que não tem mais batimento cardíaco. Mas nesse caso ela continua ali com os batimentos cardíacos e a gente torce agora para que ela volte. Olha, uma outra notícia aqui também que eu quero conversar com vocês é o seguinte: além desses casos que eu trouxe aqui para vocês, eu quero falar então sobre o câncer. O câncer, gente, ele tá sendo aí o palco nos Estados Unidos de uma das invenções que vai modificar toda a estrutura da medicina. Na verdade, não é invenção, na verdade é uma descoberta muito importante. O câncer, então, o câncer de próstata, que ele acomete aí a maior parte da população masculina, ele está sendo aí tratado nos Estados Unidos com uma vacina. Essa vacina ela vai começar a ser aplicada ali em voluntários para que entenda se realmente ela é eficaz e se pode então ser trazida aqui para o Brasil e ser entregue também em outro país. A gente sabe que assuntos como esse são de um avanço muito grande. Quando a gente fala sobre esse avanço na medicina, quando a gente fala sobre saúde, a gente sabe a importância, né? A gente entende ali a importância
de cuidarmos da nossa saúde. A gente sabe o quanto é válido a gente tratar, então, ali sobre esses assuntos que mudam tudo. E é muito importante, né, a gente ouvir essas coisas que trazem esse acalento ao nosso coração. O câncer, ele mata, ele acomete muitas pessoas aqui no Brasil e em todo o mundo. Até muito tempo, pouco foi falado aí sobre essas criações, né, sobre buscar a cura do câncer. O câncer é uma doença que ela chega silenciosa, ela se mantém ali quietinha, mas ela faz um estrago tremendo na saúde, né? Ela mata as células de defesa. Então, o seu sistema imunológico fica muito abalado. Então, você precisa passar ali por várias sessões de quimioterapia, sessões de radioterapia. E que, infelizmente, a gente sabe que casos como esse a gente precisa falar, né? A gente traz aqui com alegria no coração, até porque o câncer, quando a gente fala dele, ele já traz esse peso, essa coisa ruim, essa coisa que, infelizmente, prejudica e dificulta muito a nossa vida. Então, a gente sabe que esses casos a gente trata e a gente sabe que espera ali pelo tempo em que o corpo vai se regenerar. Mas a gente sabe que quando a gente fala, né, dessa cura, então, do câncer, ele vem com essa novidade, né, essa mudança. Então a gente espera agora que as coisas, né, as notícias sejam diferentes. A gente espera falar agora da cura do câncer. A gente espera falar agora sobre essa vacina, sobre medicamentos, sobre qualquer coisa que mude todo o cenário, né? Porque a gente sabe que essa doença, ela chega, ela é silenciosa, a gente não pode ter tabu para falar do câncer, por mais ruim que seja, até mesmo a palavra. Então a gente sabe que quando esses casos acontecem, um avanço na ciência como esse, né, falando aí sobre essa vacina, então, do câncer de próstata, infelizmente, ainda não é uma realidade aparente, né, não é algo materializado, ainda não existe, mas os estudos estão aí para provar que pode acontecer, que pode mudar, que as coisas podem ser diferentes. Olha, Silas, eu queria que você pedisse aí para a Vitória, para ela descer aqui pro estúdio, para a gente bater um papo legal. Vitória já está aí, Silas aí fora? Então, a Vitória, ela sempre está aqui conosco, ela tem um quadro que entrevista muitas pessoas, ela fala, então, aí sobre convidados especiais com história de vida forte, né? E agora a gente vai bater aqui um papo bem legal, quero bater um papo com Vitória, saber dela, também aqui a história dela, que ela conta sempre a história de todo mundo, ela fala muito sobre a história de todos, e eu queria, Vitória, depois que você viesse para trazer aqui um assunto bem bacana com a gente. E é o seguinte, Silas, se você tiver algum videozinho de Raquel também para você colocar aqui enquanto Vitória vai se posicionando aqui no estúdio para conversar com a gente, você pode colocar, tá? A Raquel Rocha, gente, ela sempre traz entrevistas também bem legais, bem especiais aqui pra gente. A Raquel, ela é psicóloga, tá? E ela também é cineasta. Inclusive, ela tem preparado bastante coisas legais aqui no estúdio pra gente. Ela sempre tá aqui conosco, ela faz parte de tudo isso, né? Inclusive, ela é uma das mais velhas aqui na casa, ela já faz bastante tempo aqui com a gente, faz parte dessa família TVI. É o seguinte, a Vitória também já faz parte aqui há quanto tempo, Vitória? Tem quanto tempo aqui na TV você? Bastante tempo. 2 anos Vitória já tem aqui, então é bastante tempo. Vocês conhecem também a Vitória. Ela tem bastante tempo aqui conosco. E quando a gente fala de TVI, a gente fala disso, né? Desse carinho e família, desse cuidado. A gente fala em tudo isso, né? A TVI, ela é uma grande família. Está completando, então, agora 20 aninhos, vai ser 20 aninhos aí de muita felicidade, 20 aninhos juntinhos aqui, a gente dividindo esses momentos, tá? Então, a gente vai compartilhar de tudo isso com vocês. Vai ter muita coisa boa aqui acontecendo para vocês, a gente tem preparado uma programação especial, tá? Então, fica ligadinho, porque vem muita novidade, vem muita coisa boa. A gente já colocou uma novidade aqui para vocês. Esse giro policial que a gente fala aí sobre segurança pública, a gente traz assuntos reais, assuntos relevantes e a gente deixa informado sempre, todos os dias, a partir das 10 horas. A gente tem esse compromisso aqui marcado
todos os dias com assuntos relevantes, informações aqui da Bahia, do Brasil e do mundo, para você ficar ligadinho aqui com tudo, uma programação assim imperdível, uma programação impecável então para você. Tudo isso você encontra aqui no canal 24.2 ou através do nosso canal do YouTube, tá bom? Então agora ficaremos com o quadro Gente de Vitória, com mais uma entrevista aí contando uma história vitoriosa, uma história de determinação e de muito trabalho.